Semifinal. Domingo no Campo Municipal de Itati, às 13 horas, Sértia versus Guarani. E às 15 horas, Caife versus Pinheirinho. Com a cobertura da equipe esportiva. Empresas parceiras. Lojas Quero Quero, a maior rede de lojas de material de construção, móveis e eletrodomésticos do sul do Brasil. Lojas Quero Quero, uma loja infinita com muitas ofertas e promoções. Acesse o site www.queroquero.com.br. Marmoraria Rota do Sol, mármore, granito e quartzo. Executamos seu projeto com excelente acabamento. Situado na RS 486, próximo ao trevo de Terra de Areia. Neubert Madeiras, serraria e tratamento de madeiras com usina própria. Lá você encontra madeiras brutas e beneficiadas, roliças, tratadas e sem tratamento. Há 50 anos no mercado, prisando pela qualidade, preço justo e agilidade na entrega. Está situada na Rota do Sol, quilômetro 34, Trevo da Costa do Morro, em Itati. Fone para contato 998641584 ou 982437449. O Pet Shop Sua Alegria junto com seu novo parceiro Green Pets. Consultório veterinário. Tem o prazer em informar que conta com um consultório veterinário com atendimento 24 horas. Realizamos consultas no local, vacinação, troca de curativos, aplicação de medicamentos, cuidados pós-operatórios e coleta de exames laboratoriais. E se necessário, podemos fazer tudo isso sem você sair do conforto da sua casa. Médico veterinário Fábio Giacomini. Telefone para contato 51 99684 8516. Você está sintonizado na frequência 98,1, canal ZYM 492, Rádio Comunitária Clube do Povo FM, situada na Rua Luiz Joaquim Nunes, 402, Centro, Três Forquilhas. Ótica Especialista, informa a hora certa. 5h59. Qualidade, confiança e o melhor atendimento que você possa ter. Ótica Especialista, estamos prontos para te receber. Óculos e lentes para todas as idades você pode escolher. Ótica Especialista, especialista em você. Ótica Especialista. Visite nossas lojas em Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Terra de Areia e agora em Torres do Shopping Vesta. Atenção! Você que está sofrendo com dores na coluna, artrite, artrose e cãibras, pare de sofrer e troque o seu colchão por um colchão magnético da Premium Life, que já vem com o sistema do magnetismo, infravermelho logo e aquela massagem gostosa que vai relaxar você. Ligue código de área 51 99016 4004. Colchão de casal a partir de 1990, com frete grátis. Está entrando no ar aqui pela Clube do Povo FM, programa Segurança Pública e os seus valores. Um programa para contribuir com a sociedade, resgatando os verdadeiros valores em cada cidadão. Apresentação Cláudio Bombeiro. Apoio Paradouro da Roça, alimentação, produtos coloniais, turismo rural e hospedagem. Na Rota do Sol 486, quilômetro 33, em Itati, Rio Grande do Sul. Paradouro da Roça, venha conferir, faça sua reserva. Siga no Instagram, @Paradouro da Roça. Programa Segurança Pública e os seus valores.
Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje, feriado 7 de setembro de 2023. Mais uma vez estamos aqui, pela graça e a proteção de Deus, passando uma semana difícil aí para nossa família, mas a vida segue e a gente tem que estar um cooperando com o outro, dentro das suas necessidades, aquele que está mais forte ajudar aquele que está mais fraco e ombrear para que possamos caminhar firmes em direção também daquilo que se chama um término existencial de cada um dentro desse plano terreno. Então é lamentável, né, eu abrir essa programação no dia de hoje, lembrando da morte súbita da minha sobrinha, que vem a ser a filha da minha irmã, né, a mais nova, a Débora, que partiu agora dia 4, próximo passado, e deixou uma lacuna, deixou um vazio dentro de cada um de nós, porque levou um pedacinho de nós, assim como ela deixou em nós um pedacinho dela. Uma pessoa que era muito amada, amável, carismática. O nome Débora significa abelha, né? Prefigurando da originário hebraico, Deborah, que até fazendo um paralelo com esse inseto, que é uma grande operária, que trabalha e faz a polinização de diversas flores para que produza muitos frutos. Então a Débora foi uma polinizadora. Ela exalava um bom perfume, tinha um cheiro suave, doce, do mel, e era um pedacinho do céu, uma luz que irradiava e que deixou nós precocemente. Então resta-nos ter as boas lembranças, as boas recordações da saudade e estar um ajudando o outro dentro da família, né? Os meus pais, a minha esposa, a minha irmã, o pai dela, a irmã dela, as irmãs dela, né? Então as sobrinhas que ficaram e as primas, todas o grupo de amizade, companheiras de serviço, de trabalho, uma pessoa que, como tantas outras, né, que nos deixam e a gente não tem uma resposta que nos conforte. A gente somente tem uma esperança, e essa esperança viva dentro de cada um de nós, que é do grande eu sou, da onde nós viemos e para onde nós vamos retornar, aqueles que creem, né? Então, embora que nosso programa que é de segurança pública e os seus valores, esses valores que nós falamos é baseado no contexto família, no contexto sociedade, porque nós vivemos numa casa, vivemos numa família e faz parte da base da sustentação de cada grupo, de cada pessoa, de cada sociedade, as famílias que compõem essa sociedade. E as famílias, quando são estruturadas, bem estruturadas, organizadas, a sociedade só tem a crescer e se desenvolver. Então, cada um dentro do seu trabalho, dentro do seu conhecimento, ou buscando melhor conhecimento para trabalhar e desempenhar suas funções e responsabilidades, com certeza nós teremos um lugar melhor de se habitar, de estar em convívio com as outras pessoas, respeitando as limitações de cada um e as diferenças de cada um, sabendo que cada um pode ter um potencial, uma vocação, um dom e capacidade, ou buscar conhecimento para melhorar a sua capacidade, para desenvolver o seu trabalho, sendo em vários tipos de trabalho que a pessoa possa contribuir para a sua família e para a sua sociedade onde ela está morando, residindo. E a Débora foi uma pessoa assim que fez o seu trabalho, a sua contribuição na sociedade, atendendo crianças especiais, porque ela era formada em psicopedagogia, tinha mais uma qualificação técnico-profissional, estava também buscando outros conhecimentos para aprimorar mais esse trabalho, e outros trabalhos voluntários que ela tinha também na área hospitalar, para esse próprio propósito de atendimento junto a outros hospitais. Também tinha um trabalho voluntário junto aos cachorros abandonados e obra social. Então isso fazia parte da vida dela. E nós sentimos, né, muito por isso, mas como nós falamos no início, um conforta o outro.
no abraço, no carinho, no amor, naquilo que nós podemos ajudar as pessoas do melhor, porque todos nós ficamos reduzidos a nada, numa insignificância, quando nos deparamos com uma situação onde nós temos que chegar naquele ponto que é o término da existência de cada um. Todos nós vamos passar por esse processo. Uns já passaram, outros estão passando, assim como outras pessoas estão nascendo. Então é o ciclo existencial de cada um. Todos nós temos um tempo. Então aproveita o hoje. O ontem não vem de novo. O amanhã você não sabe, você tem o hoje. Então o hoje é muito importante. E para hoje nós, nessa abertura, né, um pouco de emoção e comoção que a gente ainda está enlutado, vamos falar aqui das ações da Delegacia de Polícia de Terra de Areia, juntamente com o 4º Pelotão da Brigada Militar, no dia de ontem, né? O dia de ontem, dia 6, a Operação Sandland, o inglês aqui é o Terra de Areia, mas vamos falar no português, Terra de Areia 3. Sandland 3, Terra de Areia 3. ADP de Terra de Areia, com 4 mandados de prisão preventiva a indivíduos, né, meliantes, tráfico de drogas, furto de máquinas agrícolas e organização criminosa. E nesse mesmo dia 6, juntamente com o 4º Pelotão, esses indivíduos, 2 foram presos com mandado de busca e apreensão na residência, onde foram presos um casal, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Apreendido porções de cocaína, maconha, fermento, né, que fazia parte da composição, talvez até um placebo para eles, balanças de precisão e valores em moeda corrente. Então todos esses meliantes, aí, os 4 demandados já junto com o ADP, e esses outros indivíduos com mandado de busca e apreensão, 2, que era um casal, todos eles foram levados até o posto de saúde para o corpo de delito e depois para a área judiciária para dar o prosseguimento na sequência do flagrante delito, né, e para a prisão dos mesmos. Então, parabéns aí ao delegado Adriano e toda a sua equipe, aí ao 4º Pelotão, né, e soldados sob o comando do sargento, que fizeram brilhante trabalho e continuam trabalhando, atendendo às nossas comunidades, as necessidades de fazer o trabalho de prevenção, atuação, repreensão e combate à criminalidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito importante a gente ressalvar isso aí e trazer essa importância para as pessoas de valorizar o profissional da segurança pública. Também no dia 6 de setembro, de acordo com o decreto federal 15.671, institui o Dia do Hino Nacional Brasileiro. Versão composta por Francisco Manuel de Silva, que era compositor, maestro e professor, e por Osório Duque Estrada, que fez a música, né, deste hino, que era poeta, crítico literário, professor e escritor brasileiro. Então aí o dia de ontem também teve uma data especial que comemora o Dia do Hino Nacional Brasileiro, conforme o decreto aqui de 15.671, de 6 de setembro de 1922, ou seja, data do centenário da independência brasileira, haja visto que a independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ali Dom Pedro I, juntamente com seu grupo de apoio, né, os militares da corte, né, portuguesa, que estavam no Brasil, que não aceitaram mais estar sob domínio da corte portuguesa e ficaram independentes de Portugal, dando autonomia para o Brasil nessa questão política, né, e geopolítica. Vamos lembrar aqui também das pessoas que estão nos assistindo, dar um abraço especial aos nossos teleouvintes e aos nossos telespectadores, porque nós temos as pessoas que nos escutam pelas vias das ondas do rádio, né? Da rádio 98.1 FM, onde alcança a comunicação dessa rádio,
Clube do Povo. O meu primo Wildo provavelmente que gosta de escutar no rádio. Ele geralmente está fazendo alguma manutenção na sua roçadeira. Hoje não sei se ele foi fazer um trabalho de roçar, porque nós saímos juntos. Vamos levar um cachorro pastor alemão para um lar. Aquele cachorro pastor alemão que nós tínhamos, que eu havia encontrado, que passou 2 vezes na frente da nossa casa, raquítico, doente, enfermo, e observar ele é cego, estava cego e continua cego. E a cegueira dele, conjectura-se que possa ter sido um medicamento muito forte que foi dado a ele, ou uma forte anemia que ele estava debilitado e causou cegueira. Então ele tem uma audição muito boa e um faro muito aguçado. Pelo meu conhecimento, ele deve ter aproximadamente de 4 anos de idade. Tinha pessoas que gostariam de ter ele. Tinha 2 pessoas do Morro do Chapéu, o Adiel era um e o outro era o vô dele. Uma senhora de Caxias do Sul e uma moradora de Terra de Areia. E o Adiel do Morro do Chapéu entrou em contato conosco, mas devido à circunstância da distância, deslocamento e também do fato ocorrido nessa semana com a nossa família, nós não tivemos mais contato. E uma senhora perto da nossa casa, o terreno dela era muito pequeno, não deu para ficar. E ontem a Janaína e o Jonas entraram em contato conosco, disseram que primeiramente era uma família que queriam ficar com ele, iam levar para um sítio, então não deu para fazer deslocamento para o sítio, eles ficaram em casa, não iam se mudar para o sítio, mas a Janaína e o Jonas dispuseram estar com ele, o terreno deles é compatível, e hoje nós levamos lá, e nós publicamos no Face ali, e está bem adaptado, junto com as crianças, junto com o casal Jonas e Janaína, nós agradecemos muito pelo carinho. O Thor ficou 5 meses na casa dos meus pais, vacinado, tratado, renovou a pelagem, ficou forte, continua cego, mas amigo, companheiro aí das crianças e das pessoas cuidando do pátio físico onde ele está. Então, obrigado aí a Jana e ao Jonas por ter adotado o Thor. Então, isso é muito importante, né, porque quando as pessoas cooperam umas com as outras e ajudam, porque tem muito cachorro solto e abandonado. O poder público tem que fazer a sua parte, mas as pessoas também têm que fazer a sua parte. Não abandonar seus animais. Isso tem que ter responsabilidade. Vacinar, castrar e cuidar dos animais dando água e alimentação. E outro fato, nós já falamos aqui diversas vezes sobre a questão do crime ambiental. Crime contra os animais. Você pode responder por isso. Às vezes você pode achar, mas as pessoas fazem tanta maldade com crianças e com pessoas e não respondem. Isso está na questão de alguém denunciar, né? Quando alguém é maltratado, que alguém maltrata uma criança, um idoso, que abandona, que não cuida, que bate, que mantém fora do convívio social, em cárcere privado. Então, tá em quem souber disso denunciar. E os animais da mesma forma, porque também os animais não têm por eles. E as crianças e os velhos muitas vezes também não conseguem ter por eles. Alguém que tenha o cuidado com eles devido. Então, quem não tem que ter o cuidado de ajudar a cuidar. E se eles não estão cuidando, o Estado tem que cuidar. O município tem que tomar ação dentro das suas responsabilidades. Então, vamos dar uma saudação aqui para o seu AD, a esposa dele aqui na Costa do Morro. Ali os irmãos, o pai e o filho, no caso, né, dos nossos verdureiros, ali em Terra de Areia. O seu Angel, né, o polaco, e o Isaac. Angel, que também são nossos ouvintes através das ondas sonoras do rádio. Aqui o Beto, meu primo, que passei na casa dele há pouco, que nós tomamos um café. A família Rapac, aqui de Itati. O senhor João Ribeiro, dona Marlene, ali da São Sebastião. A dona Maria Riquirotti e o seu filho Daniel e toda a família aqui do Itati. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia de vocês. Nossos amigos da Chapada dos Valins e lá da Chapada dos Vagalumes. E também o seu Otacílio, a dona Eloí Trespac, aqui da Costa do Morro. O seu Otacílio chama de seu Tássio, né? Aqui da Costa do Morro.
seu Lari, é onde é o Isaac, né, que nós já falamos, a professora Deli, seu esposo, ali de Terra de Areia, o seu Bruno e Dona Maria ali do Morro do Arroio Bonito, o senhor Moacir e Dona Eva aqui da Vila Nova, o seu Moacir é ali do apiário, trabalha com as abelhas e beneficia o mel. O senhor Hélio Jacob, aqui no centro de Três Forquilhas, o senhor Loreno lá do Espigão, e o senhor Oli e Dona Enerci Prush e família também que nos acompanham. Eu quero dar um abraço especial aqui à Dona Silvia Silva Eberhardt, que onde nós nos encontramos ali junto ao Banrisul, e ela nos abordou dando uma saudação, dizendo: olha, seu Cláudio, todas as quinta-feiras eu acompanho a sua programação. Então vai um abraço especial para a senhora aí e para toda a sua família. Obrigado pela sua companhia. Um aviso aqui também, já aproveitando o momento, porque dentro da descrição aqui onde eu marquei, há uma solicitação, talvez já tenha sido atendida. A reposição de lâmpadas no acesso ali do Comercial Koenig, fica perto na Avenida Alberto Pasqualini, quando vai em direção à Rota do Sol, direção à Praia do Curumim. O Comercial Koenig fica ali perto da distribuidora de gás do seu Oli, né? Do seu Oligás, fica ali perto. Então, no acesso que dá ao Comercial Koenig, não tem uma lâmpada funcionando. Então, há uma solicitação ali para que as lâmpadas cheguem até lá. Nós sabemos que há um trabalho aí de uma linha de frente de trabalho junto à Iluminação Pública de Terra de Areia, que faz parte da Secretaria de Obras, que estão fazendo as trocas, as substituições por lâmpadas LED. E talvez vai chegar lá, né? Espero que já tenha chegado. Se não chegado, já está o anúncio aqui, o pedido e a informação passada. Então, que vocês aí coloquem na agenda. Acredito que já esteja nessa programação de vocês de execução do serviço, mas eu faço um lembrete porque me foi solicitado. Também quero lembrar dos cofrinhos solidários que estão distribuídos em nossos comércios em Terra de Areia. Então, você que compra mercadorias ou paga bens e serviços em alguns mercados, supermercados e padarias, pagando com moeda ali, ou você tem uma moedinha que está no bolso e você vai pagar de outra forma o que você está adquirindo, a moedinha do troco, o troquinho solidário, é solidário porque é voluntário. Então você ajuda, coloca no cofrinho, tem outras latinhas também de outros grupos, também filantrópicos, você escolhe. O nosso é do GAB, Grupo de Apoio à Brigada Militar. Está na padaria Tia Nena, a padaria Sabor do Céu, Mercado e Padaria Link. Mercado Império fica ali próximo ao bairro dos Júlios. Supermercado Santos, a cafeteria da Aline, que fica próximo ao bazar, né? Ali próximo à rodoviária. E também a farmácia do Paulo. Então, vocês estarão contribuindo com o GAB, a qual paga pequenas aquisições e compras para o 4º pelotão da Brigada Militar. Essas são nossas informações relacionadas às pessoas que estão aí nos assistindo e nos acompanhando. A minha esposa, meu bichinho também está nos acompanhando. Os meus pais, ali em Terra de Areia, a Leoni, a prima também está acompanhando, está junto. Nossos vizinhos ali, seu Nerino, a Tati, o seu, as pessoas da nossa comunidade ali da Bela Vista e arredores, do centro de Terra de Areia, Sanga Funda, linha Becker, Espigão, Ressaco, Olaria, Serraria, lá na Boa Vista, Bela Vista, que é o bairro que nós estamos ali, na Manuel Alves, em todas as comunidades da nossa Terra de Areia. Vamos lembrar aqui os nossos apoiadores, e os nossos apoiadores que nós temos aqui a essa programação, um amigo nosso aqui que está vendendo lotes aqui próximo à Rota do Sol, fica a 200 metros da Rota do Sol, próximo ao quilômetro 31, que fica junto aos Pardais. Ele tem lotes para vender, então você que deseja comprar lotes e investir no ramo imobiliário, tem terrenos a partir de R$60 mil. As informações que você queira ter de melhor para marcar um horário, para ir lá visitar e olhar os lotes e fazer negócio, ou tirar dúvidas, é através do telefone área 51 99
715 4063. Área 51 99 715 4063. Então, lotes aí junto ao quilômetro 31, próximo à Rota do Sol, junto aos Pardais. Terrenos a partir de R$60 mil. Então, entre em contato aí, tire suas dúvidas e faça um bom negócio. Nas Bananeiras, você que está passando, ou mora perto, ou está descendo da serra, chegando aí próximo ao Armazém das Bananeiras, fica a 500 metros da Rota do Sol. Esse Armazém Bananeiras, ele dispõe de padaria, açougue, hortifruti, com atendimento familiar, nos horários de segunda a sábado, especificamente das 8 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Do domingo, atendimento das 8 ao meio-dia. Você queira uma informação ou fazer um pedido por telefone, de repente até uma tela entrega aí, conforme for o proprietário achar conveniente, que é o seu Jonas e toda a sua equipe de trabalho, mas queira entrar em contato, ligue área 51 99672 4520 ou área 51 99 706 6776. Então, Armazém Bananeiras. Obrigado aí pelo apoio de vocês a essa programação. Esses são os nossos anúncios, já para dando início aqui aos nossos trabalhos. A música de fundo aí, o Julian está na técnica. Hoje o Vilmar pediu folga, foi para uma reunião e a dona André está junto ao telefone. Você compartilha a programação, entre em contato conosco. Hoje nossa programação é com você. Nós não temos um convidado. Na semana passada, o professor Aloir, aqui na escola Hermenegildo, vice-diretor da escola, nós tivemos um grande bate-papo ali. Ele é professor de História e nós discorremos alguns assuntos que vocês nos acompanharam. Hoje nós não temos um convidado, mas já vou antecipar para vocês que para a próxima quinta-feira já está alinhavado com o nosso convidado. Deixa eu achar aqui o nome é o Christian Trois, agente penitenciário, Christian Trois, agente penitenciário da Delegacia de Polícia, da Polícia Civil. Ele também é palestrante e está sendo já anunciado como nosso convidado da próxima quinta-feira, se Deus queira, nós estar aqui. Então vai ser o nosso próximo convidado na outra semana. Então aí, já anunciando aí quem vai estar conosco na próxima semana, Christian Trois, agente penitenciário da Delegacia de Polícia. Depois vai sair o post, na semana que vem, informando, que agora eu não tenho aqui informação de qual área, provavelmente é Porto Alegre que ele atua. Então já está aí nosso convidado para a próxima semana. E você aí, compartilhe, deixe o like e dê sugestões ou passe alguma informação ou crítica a essa programação, que aquilo dentro da possibilidade nós estaremos respondendo e atendendo a vocês. O nosso Brasil, um caderninho aqui verde, ó. Falar em caderninho verde, eu vou abrir aqui de antemão para vocês. Algumas pessoas já sabem que eu terminei de escrever um livro e já estou começando a escrever um outro para lançar no próximo ano. O livro que acabei de escrever, ele vai ser me entregue já para comércio, para a próxima semana, dia 19. Dia 19, entre 19 e 20 de setembro, vai dar bem na Semana Farroupilha. Deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo achar a capinha dele para mostrar para vocês. E vou mostrar a capa, ele já vai dizer o tipo de conteúdo, que ele estará, que eu trouxe a abordagem deste livro, para vocês saberem. Aqui. Diz que o homem, ele chega a um tempo, eu já passei dos 50, então já tem uma história. Tem uma filha, a filha está prestes a dar luz a uma menina, que é a Lavínia, que está para vir aí, a filha Laura, junto com o Lucas ali em Torres,
Eles estão grávidos, a minha filha que estava gestante, mas os dois estão grávidos. Está para vir a Lavínia. Já plantei muitas árvores e agora escrevi um livro. Então eu já estava fechando o meu ciclo, né? E estou já começando a escrever outro. A gente arruma tempo para muita coisa. Basta você se organizar. Eu vou chegar perto aqui para vocês verem a capa dele. Aqui. Esse é o livro. Deu lá, Juliano? Vamos ver a pequena. Aqui. Eu abro de novo. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. 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 Aí. Pegou bem? Tá aí. Deixa ele terminar de folhear ali, né? O livro. Na hora que terminar, tu me avisa ali. Acho que dá uns segundinhos. Deu? Então tá, Arrebentando a Bolha no Mundo das Incertezas, é o nome do livro. Então, ele vai já está pronto, agora está na edição, né? Propriamente na gráfica para ser impresso. Promessa de estar pronto junto à Semana Farroupilha. E estaremos aí ofertando para vocês, né, vendendo para vocês, porque isso aqui é conteúdo pago, né? Então, a gente fez com carinho e depois, quando eu tiver em mãos aqui, eu vou trazer ele para falar sobre o aspecto da natureza dele, do conteúdo, que já vocês têm aí a ideia, arrebentando a bolha no mundo das incertezas. Eu escrevi esse livro, depois fiz algumas correções, ele ficou mais puro desde do começo que eu fiz ele. Ou seja, eram bons dias que eu dava a grupo de pessoas, a pessoas individuais e grupo de pessoas do meu círculo de amizade, no tempo da pandemia. E eram textos um pouco... não somente um curto bom dia. Era uma certa dissertação, uma oratória, algumas até com orações específicas abordando relações do dia a dia, do campo material, do campo espiritual, do campo político, sem questão ideológica, política partidária ou tipo de religiosidade, mas no campo da amplitude. Então esses assuntos foram levados a um bom dia. Algumas pessoas disseram que era bom, né? Não ouvi dizendo, que ruim, coisa e tal. Ninguém falou que era ruim. Se era ruim, ficaram para si. Mas muitas pessoas disseram que eram bons textos, que a leitura era boa e que eu deveria colocar num livro. A minha esposa me impulsionou para que eu também assim o fizesse e acabei salvando o conteúdo para dentro do notebook. Eu perdi muitos textos. E como eu já estava dentro daquele escrutínio, né, eu não quis colocar mais porque era naquela programação. Então não teve adendos relacionados, era naquele período, na pandemia, que foram feitos, e eu trouxe de novo, daí foi trabalhado, foi colocados os títulos, né, de cada texto relacionado ao tema, e montou-se um livro. E vai até vocês agora esse livro feito, e já comecei a escrever um outro, que a princípio é sobre bestas, as bestas da terra. Eu vou começar a escrever já com essa capa, as bestas da terra. Só que este que está pronto, eu fiz toda a programação, todo o texto, montei ele, depois eu botei a capa. Ou seja, depois de pronto eu botei a capa. Esse não, eu já tenho a capa, eu vou fazer o tema em cima da capa, as bestas da terra. Então a gente tira tempo para alguma coisa, né? E nós não vamos mudar o mundo, mas vamos tentar fazer do nosso espaço, da nossa casa, da nossa sociedade, um lugar melhor de se viver. E o aprendizado para a leitura, da autocrítica, da interpelação, da introspecção, de falar e de ouvir as coisas que acontecem para ter uma leitura daquilo que nós vimos e abordamos no dia a dia,
para descortinar, para tirar a venda dos olhos, para tirar aquilo que está em cima do coração, as escamas dos olhos, entendeu? E começar a tirar os agravos dos ouvidos para ouvir melhor, para enxergar melhor e ter uma boa interpretação dos fatos que acontecem, sabendo que muitas coisas não é do súbito. Algumas coisas já são colocadas propositalmente para que se tenha uma conclusão pós os fatos acontecidos. Isso em tudo, né? Em tudo na nossa vida. Então a gente tem que ter um pouco de noção de conhecimento. Trazendo isso para nós agora, relacionado ao 7 de setembro, nós temos o ciclo do Brasil, que são divididos por períodos. E nós fizemos parte desse período porque estamos dentro de um território. Aqui, quem mora em Três Forquilhas, os que moram em Itati, os que moram em Terra de Areia, Maquiné, Três Cachoeiras, Morrinhos, Mampituba, Dom Pedro de Alcântara, né? E se vai embora São Francisco, Arroio de Sal, Capão, Osório, Torres, Cidreira, e assim vai. Cada um está dentro de um espaço, esse espaço-tempo, ocupando o espaço-tempo. E nós fizemos parte de uma história, nós temos as nossas raízes, nossos antepassados, que chama-se árvore genealógica. Nós temos as pessoas que são as matizes, que são os grupos, que são as etnias, as nossas ascendências, e nós temos os nossos descendentes que vêm após nós. Então, nós somos de uma geração, de uma família de colônia alemã, tem os da colônia italiana, tem da colônia japonesa, tem os açorianos que são os portugueses, e tem os afrodescendentes que também formaram os seus quilombolas. Então, nós somos pessoas dentro de uma sociedade e nós temos que conhecer a nossa história. Quem não conhece a sua história, aí a professora Aloir, entrando na tua temática. Quem não conhece a sua história do passado, com sinceridade, não sabe o que está acontecendo no seu presente e não tem perspectiva de futuro. Então, nós temos que conhecer um pouquinho de história. E dentro dessa história do ciclo dentro do Brasil, nós temos o período pré-colonial, que antecede a data do descobrimento, que foi em 1500. Sendo que em 1493, se não me engano essa data, 1493 ou 95, foi feito o Tratado de Tordesilhas em Portugal, junto com os espanhóis, para que dividissem um espaço territorial do planeta, né, das navegações que eles estavam explorando o caminho para as Índias e chegando nas Américas. E um lado ficaria para os castelhanos, os espanhóis, do outro lado ficaria uma porção de terra para os portugueses. E depois houve os conflitos armados, as guerras e os expansionismos territoriais que foram expandidos para um lado e para o outro. Só que já tínhamos um grupo dentro do território, que eram os indígenas, e muitos deles foram dizimados, os incas, os maias, que chegaram pelo outro lado, né, da América do Sul. Então a história, ela conta muitas transformações e de épocas que isso não volta ao passado. Como é que vamos dizer caracterizado? Por que fizeram isso dessa forma? Era a época, como nós estamos vendo hoje, numa época, e que alguém lá na frente vai dizer, mas por que isso aconteceu? Por que deixaram isso acontecer? Era uma época. Agora tá as pessoas na época fazer as suas transformações dentro da sua razoabilidade, dentro do seu conhecimento e dentro da constitucionalidade, que é a lei que dá permissão para que dentro do legalidade de direito, nós fazermos aquilo que nos cabe, tendo essa orientação constitucional. Então, baseado nisso, nós queremos uma sociedade melhor organizada. Por isso que as leis são feitas segundo o entendimento por pessoas sábias, sapientes, pessoas que ocupam os espaços. Muitas dessas pessoas detentoras de poder que foram colocadas por alguém que escolheu que os representassem. Olha só. Então, isso aí, dentro desse campo, nesse pré-colonialismo até 1500, nós tínhamos os índios. Os índios, alguns foram tentados domesticados aqui no Brasil, não deu certo, daí eles foram para a África e os próprios grupos dos africanos dentro da África entregaram seus familiares para virem como escravo para o Brasil e para as Américas, tanto do norte como central. Então, espalhou-se um tipo de comportamento irracional dentro do hoje, que muitas pessoas ainda vivem dentro desse sistema de escravizar outras pessoas, subjugando por uma questão de posição social, política, ideológica, preconceituosa. Existe ainda. De 1500 a 1822, nós temos o Brasil
colônia e depois de 1822 a 1889, o Brasil Império, e de 1889 em diante, o Brasil República, que é a qual nós estamos inseridos. Então, são períodos de história. E esses períodos de história houveram transformações de pessoas que estavam no poder. Na colônia de Portugal, subjugado pela coroa, tanto é que Tiradentes, ele fora morto porque se levantou contra a coroa portuguesa em 1789, por causa das derramas, né, chamadas as cobranças de taxas pesadas sobre a mineração em Minas Gerais. E ele, mais um grupo, mas só ele que foi morto. O resto foram expulsos, levados para outros lugares, presos, mas só ele que usaram de bode expiatório e fizeram o que fizeram com ele. Né? Então, esses processos de transformação dentro da sociedade, nós vimos passando dentro do nosso território. Houveram algumas pessoas que se contrariaram contra o governo, e quando foram contrariadas, ou sentiram-se contrariadas da forma da governabilidade, foram perseguidas e foram mortas. Aconteceu isso na história, a história mostra isso. E dentro dessas passagens da história que mostra dentro do Brasil, da mudança, quando o Dom João VI volta para Portugal, porque a família do Dom João VI, em 1809, entra no Brasil, fugindo da Europa, de Portugal, pela época do Napoleônica, quer dizer, Napoleão Bonaparte estava tomando todo o território da Europa, e chegando em Portugal, eles, subitamente, com as embarcações prontas, aproximadamente 10 a 15 mil portugueses, junto com a coroa, né, com seus cupinchas, talvez, provavelmente os melhores da sociedade, embarcaram e vieram para o Brasil. Chegando no Brasil, a coroa portuguesa, né, Dom João VI, formando a coroa dentro do Brasil, porque em Portugal não tinha mais espaço para eles, porque Napoleão estava tomando conta de lá. Quando morre Napoleão em 1821, a coroa portuguesa volta para Portugal, porque senão eles perderam o espaço deles lá também, ou seja, o território de reinado lá da família de Dom João VI, deixando o seu príncipe regente, Dom Pedro I, no Brasil, para que ficasse governando o Brasil, sendo subjugado pela coroa portuguesa. José Bonifácio, com Dom Pedro I, mais um grupo de assessores, acharam por bem tornar o Brasil independente da coroa. Então, às margens do Ipiranga, tem a pintura muito bonita de óleo ali, que mostra uma coisa muito beleza, formada naquela ocasião, para transformar um ato um pouco mais simples e singelo de um ato maior com a pintura. Foi um ato muito grande, de relevância, importância e transformação, saindo de um processo de subjugação da coroa portuguesa para estar independente dentro do território já formado dentro do país, com as suas pessoas, com suas famílias e com a sua sociedade organizada, já organizando grupos políticos, e dentro da questão da religiosidade também. Então houve esse momento. Esse momento aconteceu. Passado esse período de 1822 com o príncipe regente Dom Pedro I, conta-se que ele teve mais de 20 filhos, com mais de 5 mulheres diferentes. São a vida à parte do que ele era o imperador, certo? E chegou o momento de Dom Pedro II assumir a coroa, quando Dom Pedro I também morre, em 1836, acho que foi a morte de Dom Pedro I. Também morreu cedo, morreu jovem. Dom Pedro II assume a corte, ainda era jovem, né? Então quem era o tutor dele que ajudava a manter a estabilidade governamental, e chegou no período que houve as transformações em diversos locais da Europa, que estava terminando um ciclo também de reis e rainhas e de movimentos políticos contra esse sistema monárquico, e não foi diferente no Brasil. O Dom Pedro II teve de sair do Brasil. Quando ele vai, ele fica a princesa Isabel, que assina a Lei Áurea, mas eles foram pressionados para saírem do Brasil, porque estava chegando a época da República. Marechal Deodoro da Fonseca, junto com seus grupos militares, também fizeram um golpe e assumiram a governança do Brasil, transformando o Brasil em república, e depois teve a sequência do presidencialismo até chegar aos dias de hoje. Então, todo sistema que houve um grupo contra o outro, para chegar à governabilidade.
até os dias de hoje. E os dias de hoje não são diferentes muito dos antigos, ou seja, existem grupos de pessoas que querem governar de uma forma sistemática e outro grupo que não concorda com o sistema político da organização que está dentro do país. Então, as eleições políticas é para escolher qual que deveria estar representando esta formação política no Brasil. Como é que você gostaria do sistema? Você gostaria do sistema presidencialismo como Estado democrático ou voltaria aos tempos da República, da monarquia? Ou sistema de primeiro-ministro, onde a governança é representada pelo primeiro-ministro e o presidente tem as suas funções limitadas? Ou ser também da forma dos Estados Unidos, que cada estado é independente da federação e tem sua autonomia financeira e também sua autonomia jurídica, que julga seus fatos dentro do estado e não tem uma Corte Suprema que governa sobre esta. Só quando sai da Corte do Estado que vai para a Suprema Corte da Federação dos Estados Unidos, que é uma lei federativa também, que é uma Constituição Federativa, República Democrática e igual da nossa, mas com uma forma diferente no campo jurídico relacionado ao julgamento das instâncias governamentais e também das ações de crimes de cada estado. Porque cada estado nos Estados Unidos tem a sua função jurídica de penalização. Tanto é que alguns estados têm a pena de morte, outros não. No Brasil não existe. Existe a pena de morte muitas vezes para o trabalhador, para aquele que trabalha, para aquele que paga suas contas, para aquele que vai e volta estudando, buscando conhecimento, para aquele que quer ter uma família tranquila, cuidando dos seus afazeres, das suas obrigações, das suas responsabilidades, e é abordado muitas vezes por um humilhante, com arma em punho, que quer levar um celular, que quer comprar um baseado, que quer alimentar os seus vícios, atrás de uma pessoa que trabalha. Então, existe a pena de morte para quem trabalha. No Brasil é mais ou menos isso aí. E existem as leis para que defendam o trabalhador, esperamos que ela seja executada, que ela sim funcione. Por isso que nós temos o programa Segurança Pública e os seus valores aqui, enaltecendo sempre as forças e as instituições de segurança pública que fazem as suas ações dentro da legalidade para proteger o cidadão de bem, para combater a criminalidade, para minimizar situações de risco que são ofertadas quase que diariamente contra as pessoas de bem, quem está trabalhando, quem está gerando imposto, quem está pagando imposto, quem está gerando emprego e renda para as famílias e para a sociedade, para nós ter uma sociedade organizada. Então temos pessoas de bem na sociedade e temos pessoas que fazem o mal na sociedade. Nós temos pessoas que escolhem bem os seus representantes, tem outras que não têm o conhecimento e escolhem qualquer um. E aquelas pessoas que têm o conhecimento de escolher as pessoas que, no seu entendimento, são as melhores representantes, embora depois pode ter o desgosto de ter escolhido errado, reconhecer, eu errei na minha escolha, isso é ato de humildade, reconhecer que escolheu errado. Qual é o caminho que você quer para o Brasil, para teu estado e para o teu município? Então, dentro desses estudos, dessa minúcia que eu acabo de relatar, sucintamente relacionado à história do Brasil, isso é uma questão superficial. Se eu entrar na profundidade dela, eu precisaria de 2 horas para conversar e queria ter um intermediador para conjecturar comigo, para ajudar também na elaboração do conjunto da história, relacionado a datas e movimentos de passagem de um período para o outro, para que possamos entender. Porque dentro do conhecimento que você sabe ou que você não tinha conhecimento, como você aprende aquilo que você não sabia, você passa a se desprender daquilo que estava tentando te manipular. E quando você não é mais manipulado, às vezes você não serve mais, porque você é botado de lado, porque você passa a ser uma pedra de tropeço para aqueles que queiram galgar poder e ter a ganância do status quo para estar junto do poder, mas não para ter o poder para devolver ao povo. Que quem detém o poder é o povo, que a palavra democracia que é o poder que é do povo. E o poder que é do povo é a democracia. Porque é o povo que escolhe. E hoje o povo muitas vezes não pode reclamar. E daí deixa de ser democracia. Quando nós não temos o contraditório, quando nós temos a possibilidade de dizer assim, eu não acho certo, eu não concordo, está errado do meu ponto de vista. E aí você
é colocado como se fosse uma figura que está falando contra a democracia, está agindo como um ato antidemocrático. Nós entendemos que ato antidemocrático é contra a lei, é contra a Constituição, contra o amparo legal que protege todo cidadão de bem, aquele que trabalha, aquele que paga seus impostos, seus tributos, as suas cargas pesadas, aquele que transporta a mercadoria, aquele que trabalha na roça, no sol, na chuva, o pedreiro, o carpinteiro, o comerciante, aquele que está na loja comercializando o seu bem, aquele que está buscando conhecimento para melhorar sua qualidade de vida e aonde está melhorar a qualidade de vida dos seus filhos e ter perspectiva de evolução. Quer dizer que o pensar agora e falar alguma coisa muitas vezes é proibido. Então nós estamos vivendo numa democracia ou nós estamos cercados por pessoas que não querem ouvir o contraditório. Daí a palavra democracia é subjetiva, somente para engodar quem está escutando. Porque qualquer ação que se faça, ação democrática, ação de conversa, de diálogo, de posições, de posicionamento, muitas vezes quem está fazendo isso ou levando ao conhecimento para outras pessoas na amplitude para que abra a cachola e entre uma palavra de sabedoria para ter o discernimento, para se desprender dos vícios que estragam a sociedade. Por exemplo, nós somos contra a drogadição. Nós vimos que muitas pessoas são destruídas pela drogadição. E nós temos um governo, muitas vezes, que é favorável à drogadição para dizer, não, nós não temos condição de segurar, tem que liberar, porque o crime está aumentando devido ao combate à criminalidade. É um choque de entendimento entre o poder de polícia contra o grupo armado dos narcotraficantes. E esse embate está sendo muito violento ao longo da história e nós temos que fazer de alguma forma para mudar esse quadro. Então vamos liberar, vai flexibilizar. Então, dizer que o Estado está perdendo a sua força. Nós temos que entender que existe o bem e o mal, as escolhas das pessoas que estão aí. Quem que está sendo favorecido? Quem que está perdendo? As famílias de bem. Então, nós vivemos de escolhas. E a gente tem que entender que erramos, que somos frágeis, que somos limitados e que temos que ter a consciência de uma sociedade organizada, justa e amparada, onde você faz parte, não é somente o bailão. Não é somente ir na pizzaria comer uma pizza. Muitas vezes isso faz parte do convívio social. Mas se você não entender as outras coisas que acontecem à tua volta, você está sendo cercado e não está vendo. Daqui a pouco vai atingir você também sobre a tua liberdade. Hoje, o dia da independência, que o Dom Pedro I, junto com seu grupo ali de apoiadores, disseram independência ou morte, a gente parece que todo dia está gritando dessa forma, independência ou morte, ou seja, liberdade. Liberdade. A bandeira mineira diz liberdade mesmo que tardia, mas a gente busca a liberdade. A liberdade é consciente dentro da delimitação de uma linha imaginária que nos restringe, nos constringe a dizer, até aqui eu posso ir. Se eu passar desse limite aqui, eu sei que a lei, a justiça é cega e vai me pegar, porque eu estou indo contra a lei. A lei foi para punir aqueles que andam contra a lei. E muitas vezes o crime pode compensar para alguns, achando que nada vai acontecer, porque quando se olha alguns fatos acontecidos dentro do campo do universo do Brasil, e também fora, em outros lugares que a gente vê, mas nós estamos dentro da Constituição do Brasil, não falando de outro território fora do Brasil, que algumas questões nós ficamos, parece que, esperando por aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E suportamos aquilo que acontece, resignados. Resignados tu espera algo de bom que aconteça, tu tem essa busca. Mas quando não acontece aquilo que você gostaria que acontecesse, não somente para ti, mas para a maioria do povo brasileiro, e não acontece, você fica resignado e suporta o que acontece, ou seja, as coisas ruins. Pacificamente, humildemente, caminhando e andando e seguindo em frente. A nossa vida, como nós falamos no início, ela tem um tempo.
Todos nós vamos deparar com o fim dela. Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Nós não sabemos a data, o horário, nem o momento. Mas viver bem na sociedade organizada, que você faz parte dessa sociedade, e dessa história que você está escrevendo, a tua história na sociedade que tu vive, é se desprender e buscar o conhecimento, ou aprender com quem possa te ajudar a descobrir o que está encoberto e revelar no sol da justiça a verdade. Que a verdade não está comigo, a verdade é relativa com relação à lei que já foi dentro da Carta Magna colocada. Então, para buscar a verdade, ela conjectura com a mentira. As trevas não existem, é a ausência de luz. A luz vem para brilhar, para ofuscar o mal, para trazer a verdade à tona. Então, dentro disso aí, a gente observa que ontem, agora me esqueci o nome do Supremo ali, do ministro, no seu entendimento, ele anulou todas as sentenças relacionadas à Operação Lava Jato. Eu não estou dizendo que foi certo, foi errado, estou só trazendo uma notícia que foi dada ontem. E no campo jurídico, as pessoas das organizações da magistratura, ou as OABs, os representantes das promotorias públicas, dos ministérios públicos, estão debatendo esse assunto já com medo. Que ação que nós vamos fazer? Como é que nós vamos interpelar o mal? Como é que nós vamos combater alguma coisa relacionada ou tipificada de uma natureza criminosa dentro de uma organização que superfaturou, que desviou recurso, que foi devolvido o dinheiro e que dizer que hoje não aconteceu nada? E isso está sendo relativizado, discutido dentro do campo jurídico na magistratura brasileira. Então, estou somente citando um fato que aconteceu ontem, na véspera da independência do Brasil, da data da independência do Brasil, sobre este ocorrido. E nós estamos vivendo isto dentro do Brasil. E como eu citei o ciclo da existência nossa e do comportamento da humanidade, a Primeira Guerra Mundial aconteceu após a morte do Francisco Ferdinando, que era um arquiduque do Império Austro-Húngaro. Cessou-se uma monarquia. E na sequência, o czar da Rússia, da família Romanov, que há 300 anos estavam governando a Rússia, foram emboscados numa prisão que eles estavam domiciliar. O Nicolau, sua esposa e mais 5 filhos foram fuzilados para terminar uma instituição monárquica à morte, para entrar os bolcheviques, que era um grupo revolucionário junto com os mencheviques. Os mencheviques eram pacíficos e os bolcheviques eram mais revolucionários. Bolcheviques liderados por Lenin. E daí entrou o sistema comunista, socialista na Rússia por Lenin, até a morte dele em 1924, depois assume Stalin. E a história nos conta quais esses processos aconteceram, que no Brasil aconteceu, que na Europa aconteceu e em outros momentos aconteceram da história da humanidade, que naquela época, no espaço-tempo deles, as pessoas vivenciaram fatos históricos. E nós estamos vivenciando os fatos históricos da nossa nação brasileira. Nós estamos passando por um processo, mas que nós possamos passar com a liberdade de pensamento, de expressar aquilo que pensamos, respeitando o contraditório e as diferenças que talvez nos separam e as diferenças que talvez nos aproximam. Então, hoje o conteúdo para que nós possamos... Que a independência, ela não é total. A liberdade é condicionada pela lei. E nós temos que ter as nossas responsabilidades, os nossos compromissos como cidadão e como cidadã, no território que você está. Porque as pessoas muitas vezes abertamente falam que sabem dos seus direitos, muitas vezes não sabem dos seus direitos, somente falam que sabem. Mas tem que também saber das suas responsabilidades, dos seus compromissos. A começar dentro da sua casa, na sociedade que você está. Não fica omisso, não fica parado. Entenda, busque, leia, escute outras versões de noticiários.
para abrir um pouco o entendimento e libertar-se de algumas manipulações, para que nós possamos caminhar melhor, mais firmes, mais consistente, num Brasil que você quer para o teu filho, para os teus filhos, para as futuras gerações, para os teus netos, porque o nosso ciclo ele está se encerrando. Nosso ciclo tem um tempo, mas a gente está resistindo para que, enquanto tivermos fôlego, possibilidade de conversar, de trazer informações, notícias boas ou ruins, falando aquilo que realmente está acontecendo. E a gente traz informações aqui, sempre boas, do nosso grupo policial militar, da nossa delegacia de polícia, do nosso corpo de bombeiros, da segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, enfim, cada um fazendo a sua parte, sua contribuição, melhorando a situação social, política, aonde você se encontra. Segurança Pública, os seus valores, está terminando hoje, aqui dia 7 de setembro de 2023, junto com Juliana Técnica. Vocês que estão nos assistindo, nos escutando pelas ondas sonoras da Rádio Clube do Povo, 98.1 FM, e voltaremos na próxima quinta-feira, assim Deus queira. Hoje, dia 7 com 7, 14, então vai ser dia 14. Na próxima quinta-feira, se Deus queira, assim nós estaremos aqui. Até a próxima oportunidade. Um abraço.